Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. O Rede TV News de hoje traz uma cobertura especial sobre o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Direto de Brasília, o repórter Eric Klein mostra como está a votação no Supremo Tribunal Federal. O placar até agora está em 3-1 contra o habeas corpus para o ex-presidente Lula. Ministra Rosa Weber vota neste momento. E o ex-presidente Lula acompanha o julgamento do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo. Mauro Tagliaferri. O presidente Lula assiste ao julgamento no segundo andar do prédio do sindicato, numa área que foi isolada para ele e outras lideranças do PT. Mas existe a expectativa de que ele ainda venha falar aos militantes que estão aqui. E você vai ver também no Rede TV News. A repercussão internacional do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Em reação às declarações do comandante do Exército, o ministro da Segurança, Raul Jungmann, afirma não acreditar em uma intervenção dos militares. De 0 a 10, a chance é -1, ou seja, não há a menor possibilidade. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. O Supremo Tribunal Federal julga, neste momento, o pedido do ex-presidente Lula para não ser preso depois de esgotados os recursos em segunda instância. Nós vamos direto ao STF com o repórter Eric Klein, que acompanha a sessão. Boa noite, Eric. Qual o placar, neste instante, da votação do julgamento do habeas corpus aí no Supremo? Oi, Boris, muito boa noite a você também, a Amanda, a todos que nos acompanham. Por enquanto, placar 3-1 desfavorável ao ex-presidente Lula, contra a concessão do habeas corpus preventivo para que ele não seja preso. Por enquanto, o entendimento da corte é que ele poderia ser preso depois que esgotassem todos os recursos em segunda instância. Votaram contra o habeas corpus para o ex-presidente Lula, o ministro relator Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, e a favor do ex-presidente Lula apenas o ministro Gilmar Mendes. A sessão já dura pouco mais de 5 horas, começou 2 horas da tarde, e neste momento quem vota é a ministra Rosa Weber, ela que deve ser a fiel da balança. Por quê? Porque a ministra Rosa Weber é contra a execução da pena depois da condenação em segunda instância. Porém, ela vota geralmente com o entendimento do plenário. Então, esse é um voto que está em dúvida. É um voto aí que pode direcionar o futuro do ex-presidente Lula. Agora, a ministra Rosa Weber está votando. Eu estou até recebendo informação aqui. O ministro Gilmar Mendes pediu uma parte. Nós vamos ouvir um pouquinho, então, como é que está a sessão, como é que está esse voto da ministra Rosa Weber. Vamos acompanhar. Em outros votos, que, como todos sabemos, integrou a Corte Constitucional Italiana, manifestação específica quanto à questão da colegialidade nos tribunais. Disse ele, acho interessante aqui eu fazer a leitura, a atividade do tribunal está fundada sobre as distintas personalidades dos juízes que se expressam nas salas de deliberações. Ao mesmo tempo, é rigorosamente colegiado. Isso assume um significado profundo, que vai além do mero respeito às regras de funcionamento. É mais, conquanto em outros países, os juízes constitucionais estão dotados de personalidade própria e individualidade institucional. Na Itália, os juízes constitucionais, aos quais se reconhece a mais plena subjetividade dentro do colégio, não são nada fora do tribunal. Essa condição que claramente distingue um órgão como o Tribunal Constitucional de outro parecido político ou municipal. Vou voltar. A ministra Rosa Weber é a quinta ministra a votar, ainda faltam mais 5 ministros, e como eu disse, já foram 4 votos, está 3-1 placar contra o habeas corpus para o ex-presidente Lula.
O ministro relator Edson Fachin foi o primeiro a votar. Ele defendeu a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em 2016, que, no entendimento dele, dá a possibilidade já do cumprimento da pena depois de um condenado em segunda instância. Depois o ministro Gilmar Mendes foi contra o ministro relator, disse que não, que o STF apenas deu a possibilidade, mas não é uma obrigação. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele também rebateu, fez duras críticas ao sistema judiciário, e é o que nós vamos ver agora, um pouquinho desses 3 votos que antecederam a ministra Rosa Weber aqui no Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar. Não depreendo que, à luz da jurisprudência atual deste tribunal, o ato coator colida com a lei, tampouco represente abusividade. Ao contrário, o Superior Tribunal de Justiça, ao chancelar a determinação emanada do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, se limitou a proferir decisão compatível com a jurisprudência desta Suprema Corte. A expedição do mandado de prisão deu-se automaticamente, em razão da simples confirmação da condenação em segunda instância, a partir da leitura errônea que se deu ao entendimento sufragado por esta Corte. A possibilidade virou obrigação. Em outros termos, diante das decisões do STJ, os réus cumpriram penas indevidamente e foram presos ilegalmente. Os nazistas já defenderam isso. A ideia do Volksgeist vai ser absorvida num sentido perverso. Perverso. O bom Volksgeist de Savigny vai virar uma coisa escabrosa, não se pode falar nisso, sob pena de comprometer a democracia. A seletividade do sistema punitivo brasileiro, do sistema penal brasileiro, que tornou muitíssimo mais fácil prender um menino com 100 gramas de maconha do que prender um agente público ou um agente privado que desviou 10, 20, 50 milhões. Esta é a realidade do sistema penal brasileiro. Pela demora quase perene nas punições e pelas frequentes prescrições, gerando, não é uma sensação de impunidade, é impunidade mesmo. Olha, a Rosa Weber, a ministra que está votando agora, tem o seu voto como angular, importantíssimo. Por quê? Porque não se sabia qual seria a posição dela nesse julgamento. Então, o voto dela, como se conhecia dos outros, é importante e deve definir o julgamento. Claro, tudo pode acontecer, um outro ministro mais para frente pode mudar de posição, mas o voto de Rosa Weber é considerado o voto decisivo desse julgamento. Se o habeas corpus for concedido, será difícil ao STF se livrar da pecha de que o julgamento se deu porque o réu é Lula. É bom lembrar que o resultado favorável ao ex-presidente vai desencadear uma chuva de pedidos semelhantes, libertando criminosos da Lava Jato e outros meliantes. E mais, põe em xeque a própria Operação Lava Jato, que é o desejo de praticamente todos os partidos e de setores corruptos do empresariado. Vamos voltar a falar agora com o repórter Eric Klein, diretamente de Brasília, que está acompanhando o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Oi, Eric. Oi, Amanda. Olha, a ministra Rosa Weber continua proferindo o voto dela. Depois ainda tem o ministro Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mello, Celso de Mello e a ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do Supremo Tribunal Federal. Como o Boris disse, o voto da ministra Rosa Weber deve nortear, deve dar aí o placar, o que vai se seguir, se vai ser favorável ou contrário ao ex-presidente Lula, porque deve ser um placar bem apertado, deve ser 6-5 ou a favor de Lula ou contra. E uma outra questão que está aqui, ninguém ainda sabe no Supremo Tribunal Federal, aqui na sessão, é se o julgamento vai continuar noite adentro hoje, se termina hoje, ou se vai passar, dependendo da hora, para amanhã, se finaliza amanhã de manhã. Isso ainda não foi decidido, vai depender muito do horário e do tamanho
dos tempos aí dos votos do ministro. Vale lembrar, o ministro Gilmar Mendes foi o único que votou até agora a favor do habeas corpus preventivo para o ex-presidente Lula. Mas vale ressaltar que ele disse o seguinte: ele é a favor, ele não acha que tem que se executar a pena depois da segunda instância, porém, ele acha que pode ser executada a pena depois dos recursos no STJ, que é o recurso especial. Ele acha que não precisa chegar até o recurso extraordinário que é aqui no Supremo Tribunal Federal. Ele acha que tem que atingir até o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Se lá o STJ entender que Lula deve ser condenado, que deve continuar aí a condenação, se não rever essa condenação, aí Gilmar Mendes, ele acredita que já pode, então, o ex-presidente Lula cumprir a pena e aí ser preso. Vale ressaltar isso, ele não acha que tem que ficar esperando até o último recurso. A sessão continua, faltam mais 5 ministros para votar. Eu repito, o placar até agora 3-1 contra o habeas corpus preventivo para o ex-presidente Lula. Ministra Rosa Weber, continua o voto dela, que deve aí direcionar, deve ser o voto que vai decidir o futuro do ex-presidente Lula. Amanda, Boris. O caso Triplex percorreu um caminho relativamente rápido na Justiça. O ex-presidente Lula foi denunciado pelo Ministério Público Federal do Paraná em 2016. A força-tarefa da Lava Jato acusou o petista de receber propina de R$ 3.700.000 da OAS. O dinheiro teria sido repassado de maneira disfarçada na forma do triplex no Guarujá e de reformas no imóvel. Em troca, Lula e o Partido dos Trabalhadores ajudariam a construtora em contratos com a Petrobras. Em julho do ano passado, o juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O magistrado determinou também o pagamento de multa de R$ 670.000 e mais 16 milhões de reais como indenização. Moro ainda proibiu o petista de ocupar cargos e funções públicas por 7 anos. A defesa e os procuradores recorreram da condenação e o processo foi enviado ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, a segunda instância dos casos da Lava Jato. No dia 24 de janeiro deste ano, os 3 desembargadores da 8ª turma do tribunal mantiveram a condenação de Moro por unanimidade e ainda aumentaram a pena para 12 anos e 1 mês de prisão. A defesa recorreu novamente e no dia 26 do mês passado teve recurso negado pelo tribunal, que manteve a condenação de Lula em segunda instância. Agora o juiz Sérgio Moro aguarda o julgamento do habeas corpus de Lula no Supremo Tribunal Federal para expedir ou não a ordem de prisão contra o ex-presidente. O ex-presidente Lula acompanhou o julgamento de seu habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal ao lado de militantes petistas no Sindicato dos Metalúrgicos no ABC Paulista. Ao vivo de São Bernardo do Campo está o repórter Mauro Talhaferri. Mauro, como é que está a movimentação por aí? O presidente continua assistindo ao julgamento? Estou vendo que a transmissão está aí atrás de você. Exato, Amanda, continua sim. Ele ainda não teve contato direto com a maioria dos militantes que estão por aqui, porque Lula chegou por volta das 11 da manhã aqui ao sindicato e foi direto para uma área reservada para ele no segundo andar do edifício. Uma área que está totalmente fechada para Lula e para algumas personalidades do PT, como os governadores de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do Piauí, Wellington Dias, e do Acre, Tião Viana, além da ex-presidente Dilma Rousseff e também do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que é inclusive apontado aí como um plano B do PT, caso a candidatura de Lula à presidência da República de fato não se concretize. Lula ficou o tempo todo, então, nessa área reservada, no segundo andar, não apareceu por aqui para falar com a militância. Existe a expectativa de que ele ainda venha aqui até o fim da sessão do Supremo Tribunal Federal. De qualquer forma, Lula não está acompanhando toda a sessão. Ele, de vez em quando, ele vai até uma televisão, dá uma olhadinha, vê o que está acontecendo,
mas ele está se dedicando mais a conversar com as pessoas que estão por ali e é informado do que está acontecendo por aliados e por assessores. Não está, digamos assim, grudado na televisão assistindo a essa sessão, mas está acompanhando, está sabendo de tudo o que está acontecendo. E enquanto isso, a militância fica aqui em cima, nós estamos no 3º andar do prédio, os militantes ficam aqui na expectativa de Lula aparecer. A gente calcula que mais ou menos umas 500 ou 600 pessoas tenham vindo aqui ao prédio dos sindicatos metalúrgicos. Neste momento, nem todas estão mais por aqui. Já teve gente que foi embora o presidente do sindicato tenha vindo agora há pouco aqui, o Wagner Santana, para animar um pouco os militantes e dizer que ninguém arreda pé do prédio até que a sessão no STF se encerre por hoje. Mas alguns militantes já dão algum sinal de cansaço. O clima aqui é de tranquilidade e, claro, de expectativa. De São Bernardo do Campo, Mauro Talhaferri para o Rede TV News. Obrigada, Mauro, até porque a gente está aí no meio do voto, provavelmente voto decisivo da ministra Rosa Weber. Quem está aqui conosco agora é o professor Alexandre Rolo, que é advogado, especialista em direito eleitoral. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, boa noite, Amanda, boa noite, Boris. Professor, qualquer que seja o resultado do julgamento, isso altera a situação eleitoral do ex-presidente Lula? Olha, Boris, há duas vertentes aí nessa discussão. Essa discussão não é simples. A primeira vertente seria a seguinte: esse processo é um processo de natureza penal, envolvendo um caso concreto e, portanto, qualquer que seja a decisão desse processo não teria repercussão na esfera eleitoral. Essa é a primeira vertente. Ele continua, teoricamente, inelegível. Ele continuaria inelegível a princípio. Então, essa é a primeira vertente. Segunda vertente, há vozes já no meio jurídico, e o direito não é matemática, o direito não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Há vozes no meio jurídico dizendo o seguinte: se isso valer para a questão da prisão, ou seja, só vai poder prender ou após o trânsito em julgado ou após a decisão do STJ, isso poderia ser aplicado também analogicamente ao direito eleitoral e à lei da ficha limpa. Então, isso valeria também, segundo essas vozes, para a lei da ficha limpa, mas há uma polêmica, não é um caso resolvido, digamos assim. Até porque a lei da ficha limpa parece bem clara, né? Ao dizer que a pessoa fica inelegível, o candidato fica inelegível após condenação em 2º grau, não é isso, após professor? A condenação em órgão colegiado, é isso que diz a lei da ficha limpa. Agora, outra dúvida, professor. Na semana passada, o ministro do Supremo, Dias Toffoli, concedeu uma liminar para que o ex-senador Demóstenes Torres, que foi cassado no Senado, pudesse concorrer, possa se candidatar novamente nessa eleição. Por analogia também, a gente pode esperar que algum ministro de Tribunal Superior conceda a mesma liminar ao ex-presidente Lula? Olha, Amanda, uma pergunta importante, e eu vou te dizer que isso está expressamente previsto, essa possibilidade está expressamente prevista na lei da ficha limpa. Então, o que acontece nesse caso do ex-presidente Lula é que ele tem uma condenação no TRF da 4ª Região, no Tribunal Regional Federal. Contra essa decisão cabe ainda recurso especial para o STJ e recurso extraordinário para o STF. Nesses dois recursos, há a possibilidade do ex-presidente pedir o chamado efeito suspensivo, que pode, portanto, isso está previsto expressamente na lei da ficha limpa, essa possibilidade. É como se fosse um antídoto, né? Sim, é prevista na própria lei. É uma possibilidade em tese prevista expressamente na lei, e aí caberá ao relator do processo no STJ ou ao relator do processo no STF decidir se concede ou não esse efeito suspensivo. Mas existe essa possibilidade. Professor, se o habeas corpus for concedido, ele pode ser sucedido, quer dizer, pode-se abrir a torneira e outros réus pedirem a mesma coisa e conseguirem a libertação, réus de vários crimes aí. Sem dúvida nenhuma, Boris. Num primeiro momento, esse é um processo, é um caso concreto que vale tão somente para as partes, valeria tão somente para o ex-presidente Lula. Mas a partir do momento que eu tenho um acórdão do Supremo Tribunal Federal, o que eu faço se eu estou na mesma situação do presidente Lula? Eu faço uma petição, faço um requerimento, entro com alguma medida, com o próprio habeas corpus, dizendo o seguinte: olha, o ex-presidente Lula conseguiu essa decisão que está aqui. E eu quero, a minha situação é a mesma, eu quero o mesmo tratamento, porque a minha situação é a mesma dele. Eu estou preso por conta de uma decisão em 2º grau, então eu estou preso provisoriamente, e o Supremo agora decidiu a favor do presidente Lula, portanto isso serve para mim também. Isso não prejudica a Operação Lava Jato?
Não pode prejudicar? Olha, Boris, em alguma medida sim, pode prejudicar. Eu não sou radical em dizer que acabaria com a Operação Lava Jato, mas isso gera uma sensação, sim, de impunidade, e os futuros réus da Operação Lava Jato, os que já são e aqueles que poderão vir em novas operações da Polícia Federal, eles podem ganhar uma certa força. Agora o Supremo diz que eu não posso ser preso, senão lá na frente, então eu já não faço delação premiada, então isso pode realmente enfraquecer a Lava Jato. Dá um fôlego. Juízes e procuradores têm dito também que outros criminosos, até pedófilos, eles incluem nessa lista, poderiam ser libertados, mas não há uma diferença entre criminosos ou condenados que estão presos por crimes perigosos e outros condenados que estão presos por crimes de menor potencial ofensivo. Quer dizer, essas pessoas perigosas, esses bandidos perigosos seriam soltos imediatamente? Faz sentido isso? Não imediatamente, mas o que está sendo discutido hoje no Supremo é uma tese. Então, a tese é a seguinte: nós vamos prender já a partir da condenação em segunda instância, ou nós vamos esperar um pouco mais? Vamos esperar a decisão do STJ ou vamos esperar o trânsito em julgado? Então, a partir do momento que o Supremo bateu o martelo sobre a tese, essa tese pode ser utilizada, sim, por um estuprador, por um homicida. A partir do momento que a pessoa está presa por conta de uma condenação em segunda instância, não é ainda uma condenação definitiva, o estuprador poderia pedir o benefício também para ele. Professor, claro que o senhor não tem bola de cristal, a ministra Rosa Weber está declarando o seu voto. Nesse momento. O senhor consegue ter uma ideia do que vai acontecer? Eu e a Amanda não conseguimos avaliar qual será a posição dela, mas talvez um retrospecto, alguma indicação possa lhe dar essa capacidade de previsão. Não, na verdade é um chute, digamos assim, que eu daria. Já postei, inclusive, nas minhas redes sociais. Eu aposto, espero não estar errado, a minha aposta é de que vai ser 6-5 contra o habeas corpus, que o habeas corpus será negado pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o ministro Gilmar Mendes mudou de posição para ser a favor. Sim. E ela mudou de posição para ser contra. Os 5-5 a gente mais ou menos já sabe quem são os 5 a favor e quem são os 5 contra. O fiel da balança seria justamente a ministra Rosa Weber, que está votando nesse exato momento. Mas também pode votar contra o habeas corpus e não necessariamente contra o mérito da condenação após segunda instância, são coisas diferentes. Vou só pedir licença um minutinho para o senhor, professor. Vamos ouvir um pouquinho do voto da ministra Rosa Weber, que tem tudo para ser o voto decisivo. Vossa Excelência prossegue. Bom. Reafirmo, senhora presidente, que eu não tenho, pedindo vênia, a mais respeitosa aos que compreendem de forma diversa, como reputar ilegal, abusivo ou teratológico o acórdão da 5ª turma do STJ, que, forte nessa compreensão do próprio Supremo Tribunal Federal, rejeitou a ordem de habeas corpus, independentemente da minha posição pessoal quanto ao tema de fundo e devidamente ressalvado o meu ponto de vista a respeito, ainda que, repito, o plenário seja, sem dúvida, locus apropriado para revisitar tais temas. Hoje, todavia, e não pela minha vontade, não estão em julgamento as ações declaratórias de constitucionalidade 43 e 44, nas quais, em sede de controle concentrado, o tema se põe. E o tema se põe no mérito ainda pendente de apreciação por esse plenário, diante do pedido de declaração de constitucionalidade do artigo 283 do CPP. Aqui eu relembro o teor. Para quem não tem presente, eu vou fazer a leitura. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. E aqui o que interessa, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. E todos sabemos que há uma distinção entre a prisão pena e a prisão cautela. Então, mas isso aí é tema que eu vou enfrentar no momento oportuno, no exame de controle concentrado. Como já repeti, a exaustão, acórdão do
STJ, que se funda na orientação prevalecente desta Casa para denegar a ordem, em absoluto, na minha visão, e peço mais uma vez a mais respeitosa vênia aos que entendem de forma diversa, em absoluto, reitero, pode ser acoimado de ilegal, abusivo ou teratológico, de modo a autorizar a concessão da ordem. Faço, sim, o distinguish entre decisão proferida com base na afirmação de tese fundada em interpretação do texto constitucional, como ocorreu nos HCs sob a relatoria dos ministros Eros Grau e Terry Zavascki, e decisão lançada, que é o nosso caso, pela observância da jurisprudência prevalecente dessa Suprema Corte, eu li a ementa, reafirmada sob a sistemática da repercussão geral, como o foi a da 5ª turma do STJ, contra a qual se volta a presente impetração. Reporto-me pela coerência que entendo deva eu manter nas decisões que profiro, as inúmeras que tenho exarado monocraticamente desde 2016, a última, inclusive, há poucos dias, no HC 154.108, São Paulo, em 19 de março de 2018, ferindo a mesma matéria e ao qual neguei seguimento. A demasia, coleciono julgados colegiados dessa Suprema Corte, em que referendado o entendimento que norteou a decisão Professora, do STJ... ministra se encaminha para votar contra, para denegar o habeas corpus do ex-presidente Lula. Sim, ao que tudo indica sim, ela está se pautando na decisão do STJ. Ela está decidindo, pelo que nós estamos vendo, que porque esse habeas corpus do ex-presidente Lula, ele é voltado contra uma decisão do STJ. Uma decisão que foi noticiada, decisão colegiada, onde o STJ já negou o pedido de habeas corpus do presidente Lula, do ex-presidente. Contra essa decisão do STJ é que foi impetrado um novo habeas corpus. O que a ministra Rosa Weber está dizendo é que essa decisão anterior do STJ não é ilegal e não causa constrangimento ilegal ao ex-presidente Lula e, portanto, ela está indo pelo caminho da denegação do habeas corpus. Olá, o Rede TV News está de volta. Estamos conversando com o professor de Direito Eleitoral Alexandre Rolo. A ministra Rosa Weber acaba de proferir voto contra o habeas corpus ao ex-presidente Lula, ou seja, ela denegou esse habeas corpus ao ex-presidente Lula e a sessão do Supremo acabou de ser suspensa. O que pode significar a derrota do habeas corpus. Exatamente, porque era tido como voto decisivo. Era tido, a não ser que o ministro possa mudar o seu voto, mas as expectativas eram claras. Ela seria o fiel da balança, não é isso, professor? É isso, Boris. Eu continuo aqui na minha tentativa de adivinhar, de bola de cristal, mas eu diria então que o próximo voto, que é do ministro Luiz Fux, vai ser também pela denegação. Depois nós vamos ter vários votos a favor do ex-presidente, vai empatar, portanto, a votação 5-5, e o desempate vai ser da ministra presidente, da ministra Carmen Lúcia, que já tem se manifestado contra a denegação, contra a concessão do habeas corpus. E agora, professor, o que acontece? Significa que aquilo que eu acabei de tentar fazer uma premonição, eu acertei, então o resultado seria 6-5 contra o ex-presidente, então foi negado o habeas corpus. Mas ele vai ser preso amanhã? Então, não vai ser preso amanhã. Aí o que acontece é o seguinte, aí é uma questão de, vai ter que publicar o acórdão ou não vai ter que publicar o acórdão. Então, e cabe ao juiz Sérgio Moro pedir a prisão. Então, a princípio, teria que publicar o acórdão do Supremo Tribunal Federal. A partir do momento que publicar, vai para o TRF manda para o juiz Sérgio Moro, comunicando a denegação, etc. e tal, e aí o juiz Sérgio Moro teria a possibilidade de decretar a prisão. Resta saber isso, se precisa esperar ainda a publicação do acórdão ou não. E ainda tem os embargos dos embargos, que talvez sejam possíveis no TRF4, né? Os advogados do Lula podem entrar com embargos dos embargos da declaração, ainda tem esse outro recurso, tese, possivelmente. Segundo os embargos de declaração, que não estaria esgotada, portanto, a jurisdição do TRF da 4ª região, o que impediria, portanto, a execução da pena do ex-presidente. Professor, e aí nós vamos ter, se a ministra Carmen Lúcia se dignar a colocar em pauta, o julgamento de fato dessa questão, se vale ou não vale prisão depois de segunda instância. Aí, de repente, as coisas podem se voltar a favor do Lula.
Em tese sim, Boris. Em tese sim. Não acredito que seja muito rápido. Vai precisar pautar, sim, as ADCs, as ações diretas de constitucionalidade, mas eu acredito que isso não vai ser muito rápido, até por conta da questão da insegurança jurídica. Não dá para a gente ter uma decisão hoje, aí amanhã é pautada a ação direta de adição declaratória de constitucionalidade e muda tudo de novo. Isso vai gerar uma insegurança jurídica muito grande. Mas parece que a insegurança jurídica e a divisão no Supremo continuam, né? O ministro Marco Aurélio Mello acabou de desafiar a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, dizendo: olha, a senhora não pautou as ADCs, a gente não está enfrentando o mérito da prisão após segunda instância, então, pelo que tudo indica, essa divisão no Supremo vai continuar, ou seja, alguns ministros concedendo habeas corpus e outros não. O ministro Marco Aurélio está reclamando do que ele chama de estratégia da presidente Carmen Lúcia, no sentido de pautar primeiro o habeas corpus e não as ações declaratórias de constitucionalidade, porque a partir do momento que ela pautasse primeiro a ação declaratória de constitucionalidade, nós teríamos uma discussão em tese, não envolvendo uma pessoa específica. E o habeas corpus é o contrário, nós estamos falando do habeas corpus em favor do ex-presidente. Então, é um processo que tem capa, e o nome da capa é a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Até porque, se fosse a ADC, talvez a ministra Rosa Weber mantivesse a posição dela original e votaria a favor da prisão só após o trânsito em julgado, 4 graus. Isso ainda pode acontecer justamente nos julgamentos das ADCs. Professor, muito obrigada pela sua participação no Rede TV News, agradeço imensamente a sua presença. Obrigado, Amanda. Boa noite, professor. Obrigado. Sem mencionar o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, o comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, fez declarações polêmicas que provocaram reações entre políticos. Na publicação em uma rede social, o comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, escreveu: assegura à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. E complementou em outra publicação: nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. As reações foram imediatas. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, publicou: assim como afirma o general Vilas Boas, nós do PT defendemos o combate à impunidade e o respeito à Constituição, inclusive no que diz respeito ao papel das Forças Armadas. E o respeito à Constituição implica na garantia da presunção de inocência. O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, escreveu que, em nenhuma democracia do planeta, um comandante do Exército se pronuncia nesse tom às vésperas de um julgamento importante da Suprema Corte. Obviamente, ultrapassa a missão institucional das Forças Armadas, que não estão acima dos 3 poderes constitucionais. Cláudio Lamáquia, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, afirmou que não podemos repetir os erros do passado. O comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar Nivaldo Luiz Rossato, divulgou o boletim interno à Força Aérea Brasileira, no qual afirma: não é momento de tentar impor nossa vontade. Um grupo de 150 pessoas, entre juristas, advogados e outras personalidades, como o ex-ministro José Eduardo Cardoso e o ex-chanceler Celso Amorim, divulgou um documento criticando as declarações de oficiais das Forças Armadas. Em visita ao Rio de Janeiro, o ministro da Segurança Pública falou sobre o texto publicado pelo comandante do Exército. Raul Jungmann, que já foi ministro da Defesa, afirmou que não acredita em uma intervenção dos militares. De 0 a 10, a chance é -1, ou seja, não há a menor possibilidade. Sem citar diretamente a declaração do general Vilas Boas, o presidente Michel Temer disse que defende a liberdade de expressão e que desviar-se da Constituição é o que mais prejudica o país. Cumprir a Constituição é fundamental para a organização social de uma entidade que se convencionou, sob o foco político, denominar Estado. Para não alimentar um incêndio, o presidente Temer preferiu, digamos, fingir que não tomou conhecimento das declarações do comandante do Exército. Ele, como se dizia antigamente, quando se falava português no Brasil, fez ouvidos moucos. Há momentos na vida em que o silêncio é necessário.
As manifestações dos comandantes do Exército e da Aeronáutica foram absolutamente inoportunas. Em Brasília, cerca de 2.000 manifestantes favoráveis e contrários ao ex-presidente Lula ocuparam a esplanada dos ministérios. O julgamento do STF alterou a rotina da capital federal. A esplanada dos ministérios amanheceu assim, cercada por grades, bandeiras do Brasil, faixas e com policiamento reforçado. Por volta das 9 horas da manhã, já tinha manifestante chegando. Hoje vai entrar para a história do Brasil aí, ó. Quem também já estava por ali eram servidores que chegavam para mais um dia de trabalho, caminhando tranquilamente. Mas para quem estava no trânsito, o cenário era o oposto. Por causa da interdição, o tráfego nos arredores ficou num anda e para acima da média para as manhãs brasilienses. No início da tarde, pessoas a favor e contra a concessão do habeas corpus do ex-presidente Lula começaram a se concentrar. Esses aqui conseguiram furar o bloqueio e logo nas primeiras revistas, a PM fez apreensões. De ambos os lados, os policiais fazendo a revista aí, o pessoal ainda insiste em trazer esse tipo de material para a manifestação. Para evitar os confrontos, este lado do gramado ficou reservado para os manifestantes que são contra a concessão do habeas corpus. E ali, na via oposta, os que são a favor da concessão. Os grupos ficaram separados por uma grade. Segundo a Polícia Militar, cerca de 2.000 pessoas participaram dos atos desta tarde. Nenhum incidente foi registrado. Bom, em São Paulo, pelo menos, diferentemente do que aconteceu ontem, os protestos tiveram baixa adesão. Algumas pessoas foram para a Avenida Paulista. Quem está lá é o repórter Ed Polo. Parece que a movimentação por aí não está muito grande, né? O grosso dos protestos aconteceu mesmo ontem. É isso, Ed? É isso mesmo, Amanda. Boa noite a todos. A exemplo de Brasília, a adesão aqui em São Paulo foi muito pequena mesmo. Nós estamos no vão livre do MASP e o que a gente observa aqui é um número muito pequeno mesmo de manifestantes. Uns ali com as bandeiras do Brasil, algumas faixas, em protesto contra a liberação, né, a possível liberação da prisão do presidente Lula, mas até mesmo a polícia que veio aqui em grande número, agora já não se faz mais presente, mesmo, né, já com a expectativa de um grande movimento aqui próximo. Próximo daqui, a verdade, na Praça da República, estão os manifestantes, os simpatizantes do Partido dos Trabalhadores, mas em número também, viu, Amanda, bem pequeno. A expectativa, segundo informações que nós obtivemos aqui, é que com o final do julgamento, aí sim, muitas pessoas devem ocupar a Avenida Paulista. Nós estamos aqui realmente nessa expectativa, aguardando aí se vai haver ou não essa manifestação marcada aqui para São Paulo. Ed Polo, do Vão Livre do MASP, para o Rede TV News. E em Belo Horizonte, manifestantes que apoiam o ex-presidente Lula fazem uma caminhada pelas ruas do centro da cidade. O repórter Rodrigo Cabral acompanha o protesto e tem as informações. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Pois é, esses manifestantes que apoiam o ex-presidente Lula fizeram um ato em defesa do petista no final da tarde e começo da noite aqui em Belo Horizonte. Integrantes de partidos de esquerda, centrais sindicais e movimentos sociais fizeram discursos em um carro de som e depois saíram em passeata. Uma grande faixa exibe a mensagem Lula livre. A manifestação foi encerrada debaixo de chuva aqui na Praça 7, no centro da capital mineira. A Polícia Militar não informou o número de manifestantes e não permitiu que eles fechassem o trânsito. De Belo Horizonte, Rodrigo Cabral, para o Rede TV News. E em Recife, manifestantes a favor do ex-presidente Lula fazem vigília em frente à Câmara dos Vereadores. A repórter Caroline Fernandes tem mais informações. Antes mesmo do início do julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula pelo STF, centenas de manifestantes já ocupavam a área externa da Câmara Municipal do Recife, aqui no centro da cidade, onde um telão foi montado. Os manifestantes pró-Lula vestem camisas vermelhas, em sua maioria, e também exibem bandeiras de movimentos sociais e também de sindicatos como a CUT, a Central Única dos Trabalhadores. A vigília pró-Lula ocorre com tranquilidade, sem registro de tumultos. De acordo com a CUT, cerca de 1.000 pessoas participam dessa manifestação. A Polícia Militar não se pronunciou sobre a quantidade de manifestantes.
E 11 anos depois da denúncia, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais marcou o julgamento do ex-governador Eduardo Azeredo no Mensalão Tucano. O caso será julgado no dia 24 deste mês. Azeredo é o único condenado no Mensalão Tucano, também chamado de Mensalão Mineiro. Ele foi sentenciado a 20 anos e 1 mês de prisão por lavagem de dinheiro e peculato. O tribunal vai analisar recursos da defesa contra a condenação do PSDBista em segunda instância. Caso sejam rejeitados, Azeredo, de 70 anos, pode começar a cumprir pena. Mas se o tempo de pena mudar ou se ele for absolvido, o ex-governador tucano pode se beneficiar da prescrição da punição. 11 anos. 11 longos anos. São as nossas leis, é a nossa justiça. Isso é uma vergonha. Um funcionário de um mercado foi morto durante um assalto em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista. Câmeras de segurança registraram o crime. A gravação mostra o momento em que Cleiton Alves de Araújo, de 30 anos, é baleado. Nas imagens, vemos o funcionário de camiseta verde em um dos corredores do mercado. Os assaltantes aparecem logo atrás. Minutos depois, um dos criminosos vai até Cleiton e tenta puxar uma corrente do pescoço dele. O funcionário resiste e então o criminoso saca uma arma e atira. O disparo atingiu a nuca de Cleiton, que morreu na hora. Pelas imagens, realmente essa pessoa, esse meliante estava armado e tinha um coautor, o qual estava ali na porta, ou seja, estava ali justamente para que, dando um suporte para o que o crime fosse concretizado. Estas imagens de uma outra câmera de segurança mostram o início da ação, antes de Cleiton ser morto pelos criminosos. Eles chegam no supermercado, levam os pertences de um cliente e roubam também o dinheiro do caixa. Depois disso, o homem que aparece de capuz vai até Cleiton, que estava no interior da loja. Dá para ver o momento em que uma cliente se assusta com um tiro disparado pelo assaltante. Hoje o mercado estava em luto e não abriu. Dânia é dona de um salão de beleza vizinho e disse que o local já foi assaltado pelo menos 4 vezes. Eu já fui assaltada, não no meu comércio, mas no mercado de cima. Eu já fui assaltada umas 3 vezes. Esse comércio que foi assaltado, do final do ano para cá, ele já mudou de dono 4 vezes, se eu não me engano. Ele já foi assaltado 5 vezes. Os criminosos conseguiram fugir a pé, levando R$100 do caixa e o relógio de um cliente. O crime foi registrado nesta delegacia como latrocínio. No Rio de Janeiro, ações de criminosos deixaram a população em pânico. Na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, um morador registra de sua janela uma tentativa de roubo de carro, próximo ao Parque Olímpico, na manhã de hoje. Nas imagens, os bandidos aparecem correndo dentro de um posto de combustível. A troca de tiros assustou pedestres e motoristas que passavam pelo local. Olha lá. A bala comendo no Rio 2, ó. Houve correria, mas não há informações de feridos. Os assaltantes conseguem roubar e fugir em um carro preto. Já na noite de terça-feira, criminosos renderam um morador e invadiram um prédio na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul. Na sequência, o bando subiu e invadiu alguns apartamentos, roubando celulares e dinheiro. Uma das vítimas conseguiu acionar a polícia. Esse senhor chegou a ficar na mira de 2 armas durante o assalto. Entraram na minha casa e eu dirigi-as para o meu quarto, começaram a ouvir os gritos, polícia, polícia, polícia. Aí os caras se apavoraram e saíram em debandada, fugindo. Os criminosos fugiram em alta velocidade neste carro, mas foram interceptados pela polícia. Houve um intenso confronto. Pelo menos 14 tiros atingiram o veículo dos bandidos. Quando eu vi, fechei o cadeado, eu vi foi os tiros. Aí o que é que eu fiz? Corri lá para dentro, fui lá para a quadra. 2 criminosos morreram no local. 3 foram presos. Um deles foi ferido e permanece internado sob custódia. Eles seriam do Morro Santa Marta, que fica em Botafogo, bairro vizinho à Lagoa. Um servidor público foi espancado em Cubatão, no litoral paulista.
Um vídeo mostra toda a agressão. O vigilante Hamilton Barbosa Ferreira, de 53 anos, foi espancado em frente ao Paço Municipal. O servidor foi socorrido pelo filho e levado para o hospital de Cubatão. A agressão ocorreu após boatos de que Hamilton, que trabalha na prefeitura, estaria reclamando dos serviços prestados pelos agressores, que também são funcionários públicos. Em nota, a prefeitura de Cubatão diz que vai instaurar uma sindicância para apurar os fatos e adotar as providências cabíveis. Um homem foi flagrado agredindo um adolescente em Machado, no sul de Minas Gerais. Tudo porque o menino teria jogado futebol em frente à casa do agressor. O professor, de 36 anos, aparece saindo da garagem de casa e indo em direção ao jovem, de 14 anos. Eles discutem e, em seguida, o homem agride o adolescente com algum objeto que tem na mão. Durante a briga, o professor chuta o menino várias vezes. Vizinhos pediram ajuda e o garoto foi socorrido com ferimentos leves. Na delegacia, o professor disse que foi agredido verbalmente pelo adolescente. A briga começou porque ele reclamou do barulho das crianças que jogavam futebol na rua. O professor vai responder por lesão corporal. Vamos voltar agora à sede do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, de onde o ex-presidente Lula acompanha o julgamento do Supremo. O voto que era tido como decisivo da ministra Rosa Weber, né, Mauro, foi contra o HC, o habeas corpus de Lula. Como é que está o clima por aí? Amanda, evidentemente as pessoas aqui, a militância, deu uma desanimada depois desse voto da ministra Rosa Weber. Durante o voto dela, houve algumas manifestações por aqui, algumas vaias para a ministra Rosa Weber e também para a ministra Carmen Lúcia e aplausos para as intervenções dos ministros Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski. Mas muito tímidas, nada assim que, digamos, levantasse a plateia que está por aqui. Inclusive, muita gente já deixou a sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, continua por aqui, mas num espaço reservado a ele e a outras lideranças do PT. A única pessoa, a única liderança do PT que conversou com os jornalistas durante esta tarde e noite foi o presidente estadual do PT em São Paulo, Luiz Marinho. E eu perguntei a ele o que o PT planejava fazer caso não saísse o habeas corpus, caso o Supremo Tribunal Federal negasse o habeas corpus a Lula. Ele disse que ainda não havia uma decisão tomada e que assim que a sessão terminar, haverá uma reunião das lideranças do PT para decidir quais serão os próximos passos. Mas a gente lembra que a presidente nacional do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, não está aqui, ela está em Brasília. Portanto, o PT sinalizando que ainda vai decidir o que fazer quando a sessão do Supremo Tribunal e caso se confirme aí o placar desfavorável ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De São Bernardo do Campo, Mauro Talhaferri para o Rede TV News. Até porque até agora eles estavam bastante esperançosos, né, com a possibilidade desse habeas corpus. Vamos ver ainda o que vai acontecer. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre julgamento no Supremo. Vamos falar, por enquanto, de previsão do tempo. Choveu bastante no estado de São Paulo nos últimos dias, mas será que foi suficiente para garantir a segurança hídrica à população? Como está a situação do sistema Cantareira? Lu Camargo, você está por aqui de volta ao Rede TV News. Conta pra gente. Podemos já suspirar tranquilos, aliviados, ou temos que nos preocupar? Vamos nos preocupar e muito. Amanda, boa noite, uma ótima noite a todos. Para garantir o abastecimento das 7.400.000 pessoas que moram na Grande São Paulo, na região metropolitana, o volume do Cantareira hoje teria que ter 11% a mais de água. E como a gente vai ver, está longe, está difícil disso acontecer, viu, Amanda? Vamos dar uma olhadinha na reportagem. Hoje, de acordo com a Sabesp, o sistema Cantareira opera com 54,3% da capacidade. Precisa chover muito ainda para atingir a meta de 65%. Segundo o consórcio intermunicipal das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, esta é a referência para afastar a hipótese de uma nova crise de abastecimento. E esse percentual teria que ser atingido agora, em abril, antes do período de estiagem. Mas, com as chuvas abaixo da média na região do Manancial, isso vai ser praticamente impossível. 4 anos após a pior crise hídrica da história de São Paulo, o sinal de alerta voltou a acender. Se a população não aderir ao uso racional da água, ficaremos novamente sem o nosso maior bem. Bem, ficou alerta então, né? Vamos dar uma olhadinha no mapa de amanhã.
Olha só, existe uma zona de convergência de umidade desde o sul da região norte até o Espírito Santo. E como a gente vai ver agora no mapa da previsão do tempo, cadê o mapa? Olha só, toda essa área aqui, esse corredor de umidade atinge, existe a previsão de pancadas de chuva para essa quinta-feira. Também chove em toda a faixa norte do país e em praticamente todo o litoral também. Destaque para as praias desde o Rio Grande do Norte até Alagoas, onde chove a qualquer hora do dia. Em contrapartida, nada de chuva na maior parte de Roraima. Nessa área amarela que pega boa parte da Bahia e também o norte do Espírito Santo e desde o sul do Mato Grosso do Sul, passando por São Paulo, interior de São Paulo, até o sul gaúcho. Vamos dar uma olhadinha agora nas temperaturas? O dia vai começar com 17 graus em São Paulo, 22 aqui em Cuiabá. À tarde vai fazer calor de 35 graus em Boa Vista e de 34 em Palmas. Vamos chamar o temporino agora? Olha só, olha que preguicinha boa. Por que essa preguiça toda? Depois de um mês de março, acordando com temperatura média de 20 graus, do dia 7 ao dia 10 de abril agora, de sábado até terça-feira, os termômetros em São Paulo vão amanhecer com 17 graus. Então, 17 graus, 16 em média. Então, vai fazer um friozinho maior, né? Por isso, essa preguicinha, olhando o sol do lado de fora, né? O nascer do sol. Não dá vontade nem de sair da cama com esse friozinho gostoso da manhã, né, Amanda? Não dá mesmo, viu, Lu? Imagina daqui a pouco. Sábado até terça-feira, esse friozinho em São Paulo. De manhã. Uma boa noite a todos. A gente se vê amanhã. Obrigada. Até amanhã, Lu. Tchau. O julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula também foi notícia fora do país. Nossos correspondentes mostram como foi a repercussão na imprensa internacional. O julgamento de Lula foi assunto nos principais jornais aqui do Reino Unido. O tabloide britânico The Guardian ressaltou que o julgamento do petista acontece poucos meses antes das eleições de outubro. Já a BBC lembrou que Lula assumiu a presidência em 2003, condenando casos de corrupção, mas afirmou que escândalos marcaram os 8 anos de governo do petista. Vamos conferir agora como foi a repercussão em outros países europeus com o repórter Peterson Isidoro. Érica, os principais jornais portugueses trouxeram na capa a repercussão da sessão desta quarta-feira. O Jornal Público acompanhou em tempo real o placar do julgamento e fez uma referência a uma afirmação do ministro Gilmar Mendes. O julgamento do ex-presidente Lula é ruim para a imagem do Brasil no exterior. Já na Itália, o tradicional Corriere della Sera escreveu: Lula, o sindicalista que enfeitiçou o mundo, traído pelos negócios. Agora nós vamos até Los Angeles, nos Estados Unidos, com o correspondente Fábio Borges. Um dos principais jornais norte-americanos, o New York Times, lembrou que Lula aparece em primeiro entre os pré-candidatos à presidência, mas ressaltou que a decisão do STF pode mandá-lo para a prisão. E o Washington Post publicou que o nível de tensão no Brasil está alto ao citar as manifestações a favor e contra Lula. Vamos ver agora como foi a repercussão na América Latina com Luciana Tadeu, em Buenos Aires. Aqui na Argentina, o Clarín destacou que Brasília amanheceu com a segurança reforçada e com restrições no trânsito devido à votação. O El País, do Uruguai, mencionou que o julgamento reforçou a polarização no Brasil. O El Tiempo da Colômbia teve a votação como destaque em seu site durante toda a tarde. E o La Terceira do Chile falou em dia D para Lula. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. Hora de conversar com o nosso comentarista de política, o Reinaldo Azevedo. Reinaldo, conforme você previu hoje no seu blog, hospedado na página aqui da Rede TV, no portal da Rede TV, a tendência era a ministra Rosa Weber votar contra o habeas corpus do ex-presidente Lula, era tido como um voto decisivo. De fato, foi isso que acabou de acontecer. O que você acha de tudo isso, Reinaldo, e para onde se encaminha esse julgamento? Boa noite, Amanda. Bom, primeiro quanto ao voto da Rosa. Foi um voto absolutamente exótico, talvez dos mais exóticos jamais havidos no tribunal, porque ela deixou claro que ela estava votando contra a convicção dela. Eu nunca vi isso, né? Em nome da colegialidade. Disse ela, como este colégio já votou por 6-5 contra um habeas corpus, e depois num recurso especial também se votou 6-5, eu, disciplinada que sou, enquanto não se discutir a matéria
constitucional, que é a ação declaratória de constitucionalidade que está lá aguardando para ser votada, então eu vou seguir o colégio, a colegialidade. É uma coisa estranha, né, Amanda? Porque a ser assim, observou com correção o ministro Lewandowski, então o tribunal nunca mudaria sua jurisprudência. Porque a cada vez que alguém fosse votar, ia perguntar: o que foi mesmo que nós fizemos no verão passado? Ah, foi isso, então eu vou votar assim. E nunca haveria mudança de jurisprudência. Agora, o que se destaca aí, evidentemente, é que triunfou a vontade da Carmen Lúcia. Na verdade, o Lula vai ser preso daqui a alguns dias, caso ainda há uma possibilidade de não, e a gente pode falar dela, o Lula vai ser preso por vontade de uma ministra. Porque se ela coloca em votação as ações declaratórias de constitucionalidade, a própria Rosa disse que votaria contra a execução provisória da pena. E haveria 6-5 contra a execução provisória da pena. Como ela botou habeas corpus, a aposta era justamente que a Rosa fosse fazer o que a Rosa fez. Ah, eu sou contra, mas voto a favor. Ou seja, eu sou contra a prisão do Lula agora, mas voto a favor. Ou eu sou a favor do princípio, mas voto contra o habeas corpus. É um pouco incompreensível, né? Mas enfim. Reinaldo, boa noite. O ministro Gilmar Mendes havia afirmado há poucas horas que esse julgamento pacificaria o Brasil. Você acha que, com um resultado negativo para Lula, essa pacificação vai acontecer? Não, não vai. Boa noite, Boris. A pacificação a que o Gilmar se referia, na verdade, é a votação das ADCs. Desculpe, meus queridos. É a votação das ADCs. Por que ela pacificaria? Porque você tomaria uma posição de princípio. Qualquer que fosse o resultado, veja, Boris, se votar as ações declaratórias de constitucionalidade e a maioria decidir que a pena pode ser antecipada, acabou, não tem mais habeas corpus. Fim, o Supremo vai ser obrigado a negar habeas corpus porque existe o chamado efeito vinculante. Se for o contrário, os habeas corpus não se pode mais executar a pena antes do trânsito em julgado. E acabou também esse debate para. Do jeito como está, atenção, do jeito como está, não pacifica nada, porque até que não se vote ADC. Atenção, os habeas corpus continuarão a ser possíveis. Os habeas corpus que forem apresentados, Boris, à segunda turma, se for o caso, vão ser concedidos quando couber. Os que forem apresentados à primeira turma, a gente já sabe que não serão. Eu até brinquei aqui, Jesus Cristo não passaria pela primeira turma. Mahatma Gandhi também não. Não é? Então, a bagunça vai continuar. O que pacifica é a votação da ação declaratória de constitucionalidade. E aqui, já que você citou o Gilmar, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Em 2016, na votação de um habeas corpus e depois de um recurso especial, o Gilmar votou pela execução provisória da pena. Não é? Como ele disse, isso virou uma coisa automática, ele agora votou a favor do habeas corpus. Então dizem, o voto foi contraditório, vamos vaiar o Gilmar. Mas espera, a Rosa, em 2016... votou contra a execução provisória da pena e agora ela negou o habeas corpus. Então o voto dela também é igualmente contraditório. Venham cá, voto contraditório só é vaiado quando é de um lado, do outro lado ele é aplaudido? Né? E sem contar que pelo menos o Gilmar não cometeu o exotismo de dizer que dava um voto contra a sua própria convicção, porque afinal de contas é o que fez a maioria do colegiado. É uma coisa, no mínimo, exótica. Né? E vamos lembrar o seguinte, as ADCs ainda estão para ser votadas. E agora? E quando se votar as ADCs? A pressão sobre a Carmen Lúcia agora para votar as ações declaratórias de constitucionalidade será imensa, as pressões serão imensas e com razão. Porque ela se negou a votar, a cumprir um papel dela. Caso ela realmente decida não votar, o mandato dela na presidência, Boris, vai até setembro. Aí assume o Dias Toffoli. E eu não tenho dúvida de que o Dias Toffoli botará a ADC em votação. Ao fazê-lo, ao botar a ADC em votação, vai acontecer o quê? Um 6-5 contra a execução provisória da pena.
e o Lula vai ser solto. Então, estão fazendo o que eu chamo de calendário do capeta, do ponto de vista eleitoral, inclusive. Porque agora prende-se Lula, vai acontecer na primeira quinzena, né? Prende-se o Lula, a menos que alguém levante lá uma questão de ordem e vote a descer antes do Sérgio Moro determinar a prisão. E em setembro, um mês antes da eleição, o Lula vai ser solto. E vai. E aí? Né? Será que os eleitores, a grande massa, vão entender, não, ele está sendo solto, mas é provisório, porque ainda falta o trânsito em julgado? Né? É uma escolha complicada essa que o tribunal está fazendo. Em vez de tomar a decisão de fundo, tomou a decisão fulanizada. Né? E a outra coisa que eu acho interessante também, Boris, a apontar, né? Dos 6 votos muito prováveis contra o Lula, só um ministro não foi indicado pelo PT, o Alexandre de Moraes. Fachin, PT, Barroso, PT, Rosa, PT, Fux, PT, Carmen Lúcia, PT. Dos 5 votos favoráveis ao habeas corpus, 3 não foram indicados pelo PT. Celso de Mello, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Vai ver então que os antipetistas devem aplaudir esse tribunal, porque afinal de contas o PT nomeou realmente um tribunal independente. Será que é isso mesmo? Uma hora, se vocês quiserem, a gente trata desse assunto. Será que o nome disso é independência? Parece que não tem nada pacificado aí. Reinaldo, vou pedir para você aguardar um minutinho, a gente vai ouvir um pouco do voto do ministro Luiz Fux, que está falando neste momento. Vamos ouvir, daqui a pouco a gente volta com o comentário de Reinaldo Azevedo. Moças ali da localidade. E as mães dessas moças perseguiram-no, prenderam-no e amarraram-no numa árvore e bateram nele até a morte. Isso está nesse livro do padre Emílio da Silva Castro. E aguardaram a chegada da imprensa. Esperaram a chegada da imprensa. E quando a imprensa chegou, elas disseram: nós fizemos isso e faríamos tudo de novo, porque nós não acreditamos na justiça. Então, levadas às últimas consequências, essa regra e essa interpretação literal, ela só tem um resultado: levar o judiciário a níveis alarmantes de insatisfação perante os destinatários das nossas decisões. Por outro lado, essa necessidade de trânsito julgado para que se possa efetivar uma prisão, ela não está contemplada na Constituição Federal. Muito ao contrário. A Constituição Federal, quando trata da prisão, e por isso é que... Reinaldo, alguma surpresa? Pode haver alguma surpresa? Você falou no final da sua primeira resposta que talvez houvesse um voto que poderia mudar. A gente tem alguma expectativa nesse sentido até o final do julgamento ou não? Não, Amanda, não, nenhuma surpresa, não haverá. O que eu chamo de uma possibilidade mínima é a seguinte: note, o Lula não vai ser preso amanhã, né? O TRF tem que devolver ainda os chamados embargos dos embargos. Devolvidos os embargos dos embargos, aí cabe ao juiz Sérgio Moro determinar a prisão de Lula. Quantos dias isso vai demorar? Não se sabe ainda, vamos ver quando é que o TRF vai devolver os embargos dos embargos. Mas acredito que do jeito que eles andam rápidos com Lula, vai ser logo. Há um intervalo aí, né? Poderia haver uma sublevação no Supremo dos 6, ou pelo menos dos 5 ministros que querem votar DC, até a Rosa disse que ela quer votar DC, e colocarem isso numa questão de ordem e atropelarem a presidente do Supremo e votar a DC, e portanto, se votar a DC, o resultado será 6-5 contra a execução provisória da pena. Não se fala de Lula, Lula é apenas um caso. E aí, então, o Lula não seria preso. Mas é uma possibilidade remotíssima isso acontecer. Eu não creio que vá haver essa sublevação. Então, tudo mais constante, eu não acho que haja surpresa nenhuma nos demais votos, né? O Fux está votando agora, depois vai votar a Carmen Lúcia. Acabou, são 6 votos, né?
Destacando sempre que a Carmen Lúcia, na condição de presidente do Supremo, aquela que se negou a votar a ADC, dará o 6º voto num empate de 5-5. Porque haverá um 5-5. O Gilmar Mendes já votou. Votarão a favor do habeas corpus o Marco Aurélio, o Celso de Mello, o Dias Toffoli e o Lewandowski. E nós teremos 5-5. A Carmen Lúcia, presidente do Supremo, que evitou, que impediu a votação da ADC, dará o 6º voto, o voto de Minerva, para a prisão do Lula. Tribunais mundo afora, nesses casos, decidem pró réu, no caso de liberdade pessoal. Evidentemente, a Carmen Lúcia não vai fazer isso. Então, o Lula pode preparar a escova de dente, né? Porque houvesse da Carmen Lúcia alguma disposição para a pacificação do Supremo e do país, ela faria o seguinte: concedo o habeas corpus, marco a votação da ação declaratória de constitucionalidade e aí sim se tomará uma decisão, então, que vai pacificar o entendimento. Mas ela não fará isso. A tensão política vai aumentar brutalmente, numa escala que talvez ela não esteja se dando conta, não é? A ADC vai ter de ser votada e, insisto, a prevalecer o calendário dela, o Lula acaba sendo solto um mês antes das eleições. Ora, o país não precisava de nada disso. Eu insisto, em nenhum momento eu pedi privilégio para o Lula. Aliás, quem quer saber o que eu acho do PT, leia lá no meu blog, que eu escrevi um texto, um longo texto, dizendo o que eu acho do PT. O que o PT já me fez, inclusive, de pessoal, de perseguição pessoal. Só que a questão, para mim, não é pessoal. A questão é institucional, né? E eu acho lamentável, ouvindo agora o trecho do voto do Luiz Fux, olha, prestando atenção a isso, com a devida vênia, é uma argumentação rebaixada. Ele acabou de dizer o seguinte, ele acabou de narrar um linchamento e disse que as pessoas que fizeram linchamento só o fizeram porque afirmaram não acreditar na justiça. No dia em que o ministro diz que justiça é alternativa a linchamento, ou então, vamos fazer o seguinte, tirar o linchamento das mãos do povo e passar o linchamento para as mãos do tribunal. Esse negócio de ficar citando só casos em particular não resolve nada, porque você pode citar casos em particular do lado contrário. Aliás, é uma péssima forma de entender as coisas. Eu dou um exemplo clássico aqui. Qualquer pessoa que chegasse à cidade de Dresden, na Alemanha, depois do ataque que os aliados fizeram, chegaria à conclusão de que nazistas eram os aliados. Porque o ataque a Dresden matou crianças, matou velhinhos, matou mulheres, matou inocentes. Foi uma coisa horrorosa aquilo. Mas aquilo estava no âmbito de uma guerra que respondia aos horrores que o outro lado tinha feito. Então e eu não estou dizendo que aquilo foi bonito, atenção. Eu só estou dizendo que você não pode estabelecer uma narrativa a partir de exemplos privados, particulares. Não é? Quem entrasse ali em Dresden naquela hora diria, olha como essa gente é cruel. Não é? Olhe do que são capazes esses sanguinários. Ignorando o que fazia constantemente a aviação alemã. Então, é uma péssima maneira essa de argumentar, porque ela é demagógica, ela é populista, ela apela às questões sentimentais. E é uma questão fundamental. É uma questão fundamental. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Nenhum dos ministros que votou até agora contra o habeas corpus enfrentou essa questão. Aliás, para encerrar essa intervenção, o Roberto Barroso chegou a dizer com todas as letras, e eu vou pegar esse trecho do voto dele, que essa coisa de princípio precisa ser relativizada. Né? Como ele disse, princípio não é norma. Princípio, ora o princípio. Ora, a Constituição é feita de princípios.
Reinaldo, obrigado, boa noite e até amanhã. Nos Estados Unidos, a polícia de San Bruno, na Califórnia, identificou a atiradora que abriu fogo na sede do YouTube e se matou em seguida. Segundo as autoridades, Nassim Najaf Agdan, de 39 anos, era usuária do canal de vídeos e acusava a Companhia do Vale do Silício de discriminação. Nassim alegou que o YouTube bloqueou seus vídeos na plataforma online e era contra as políticas da empresa. A polícia confirmou que Nassim frequentou um estande de tiros antes do ataque e diz que não há evidências de que a atiradora conhecia as vítimas ou tinha alvos específicos. A mulher, de origem iraniana, era uma ativista vegana e lutava pelo direito dos animais. O pai de Nassim disse hoje à imprensa americana que avisou a polícia sobre a possível ida da filha à sede do YouTube. 3 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado crítico. A China reagiu ao novo anúncio dos Estados Unidos de tarifarem mais de 1.300 produtos do país asiático e disse que vai recorrer à Organização Mundial do Comércio. O Ministério da Fazenda chinês vai elevar as taxas de mais de 106 produtos norte-americanos, entre automóveis, aviões, produtos químicos e agrícolas, como suco de laranja, soja, milho e carne bovina. A medida pode favorecer a economia brasileira, uma vez que o país é o maior produtor mundial de suco de laranja e o segundo maior produtor de grãos e carnes. Hoje, os Estados Unidos relembram os 50 anos do assassinato de Martin Luther King, líder de luta pelos direitos civis no país. Por isso, vamos ao vivo a Nova York conversar com o nosso correspondente Marcelo Medeiros, que tem mais informações. Imagino que seja um dia de muitas homenagens aí nos Estados Unidos, em vários pontos do país, não é, Marcelo? Boa noite. Olá, Amanda, muito boa noite a todos que acompanham o Rede TV News. É sim um dia de muitas homenagens. Eu estou aqui acompanhando uma delas na igreja Riverside, no bairro do Harlem, em Nova York. Esta homenagem aqui começou agora há pouco, trata-se de um ato ecumênico com a presença de pastores, de rabinos e também de padres. Houve música e também tem a presença do movimento, de integrantes do movimento Black Lives Matter e também do governador aqui de Nova York, Andrew Cuomo. Este local é um local bastante simbólico e foi muito importante para Martin Luther King. Isso porque foi aqui que, um ano antes exatamente dele ser assassinado, que ele deu um de seus principais discursos contra a guerra do Vietnã. Na ocasião, ele comparou as táticas americanas às táticas usadas pelo nazismo. E hoje, durante todo o dia, houve diversas homenagens como essa em vários cantos do país. Veja na reportagem. As pessoas chegaram logo cedo ao monumento a Martin Luther King Jr. em Washington. Traziam cartazes com dizeres como "Unidos para acabar com o racismo". Um ato ecumênico foi realizado, seguido por um comício para lembrar o ícone da luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Foi neste mesmo local, em 1963, que 250 mil pessoas se reuniram para pedir igualdade para todos os americanos. Foi também onde Martin Luther King fez um de seus discursos mais lembrados até hoje. Eu tenho um sonho que meus 4 filhos um dia irão viver em uma nação onde eles não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. O pastor da cidade de Montgomery, no Alabama, já havia ganhado projeção nacional desde 1955, ao liderar manifestações contra o racismo. Naquela época, os negros não podiam estudar nos mesmos colégios e nem sentar nos mesmos bancos dos brancos em ônibus, em diversos locais do país. Isso entre outras formas de discriminação. A voz de Martin Luther King cresceu não só aqui nos Estados Unidos, como ao redor do mundo. Ele, inclusive, foi o vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 64, mas também chamou a atenção de opositores aos seus ideais, entre eles o próprio governo americano. A sua voz não demorou muito para ser calada. No dia 4 de abril de 68, há exatamente 5 décadas, o ativista foi assassinado a tiros em Memphis. Por causa dos seus discursos, parece que sua mensagem ainda está em nossa sociedade. E minha esperança é que nós aprendamos não só a idealizá-lo, mas também a abraçarmos seus ideais para criarmos uma sociedade mais justa e humana.
Em Atlanta, no estado da Geórgia, durante uma celebração nesta quarta-feira, a filha de Martin Luther King chamou seu pai de apóstolo da não violência. Já em Memphis, no Tennessee, pelo menos 10 mil pessoas se reuniram em uma marcha pelas ruas da cidade. Este mesmo asfalto recebeu a última manifestação da qual o ativista participou, um dia antes de ser assassinado. Vamos voltar a Brasília, onde o repórter Eric Klein acompanha o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Eric. Oi, Amanda. Olha, neste momento o ministro Luiz Fux continua com o voto. Ele é o 6º ministro a votar e se ele mantiver a tendência aí do pensamento, ele deve votar também contra o habeas corpus preventivo para o ex-presidente Lula. Depois do ministro Luiz Fux, que deve ficar aí 5-1, o placar contra o ex-presidente Lula, deve vir uma sequência de ministros que vão votar a favor de Lula, que é Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mello e Celso de Mello. E o voto de Minerva ficará para a presidente da corte, a ministra Carmen Lúcia, que também a tendência é votar contra o ex-presidente Lula. E o placar final deverá ser em 6-5 contra o habeas corpus, mas aí ainda temos que esperar até o fim do julgamento e ver se o julgamento vai terminar hoje ou se vai ficar o restante para amanhã. Eric Klein, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Obrigada, Eric. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.